Ontem eu estava lembrando, né, até em Atos capítulo 17, quando Paulo estava ali avançando em Tessalônica, pregando o evangelho em Tessalônica, depois em Bereia, aquela estrutura dos judeus que tomaram de assalto a casa de Deus, eles, né, até contrataram, né, movidos de inveja, eles trouxeram consigo homens maus entre a malandragem para alvoroçar a cidade, tumultuar, e assaltaram a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. Tá? Então vou ler rapidamente para vocês, só para vocês entenderem o que é a necessidade de Jesus fazer uma limpeza na casa de Deus. Tá? Então, capítulo 17, versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esses, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, Paulo anunciava a Cristo, anunciava a Jesus. Aí, versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha, resultado da palavra, né? Anunciando a Cristo, esse é o resultado. Só que a estrutura religiosa dentre os judeus, né, viraram contra a palavra de Deus. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, irmão, é sempre movidos de inveja. Nos nossos dias é a mesma coisa, toda oposição, irmãos, é sempre movida de inveja. Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Irmãos, entenderam que né, esses homens que se acham donos da casa de Deus, fazem de tudo, contratam malandragem e, né, querem prender a Paulo e matar a Paulo, vindo contra, né, a quem prega a palavra de Deus. Aí, irmãos, dá uma olhada também, versículo 10, também em Bereia acontece a mesma coisa. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha o versículo 13. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada. Irmão, o problema é a palavra de Deus. Quando se anuncia a palavra de Deus, as portas do inferno, irmãos, vêm lutar contra, né? Aí usa, né, exatamente, irmãos, a estrutura da casa de Deus. Os próprios judeus que deveriam cuidar da casa de Deus, hoje usam para perpetuarem no poder, né? Souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo, né? Então, irmãos, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Irmãos, vocês veem
que o inimigo levanta oposição e usa a própria estrutura da casa de Deus para esse trabalho, né? Irmão, por isso o Senhor precisa fazer essa limpeza, como nós vimos ontem, para nós podermos dar mais fruto ainda, né? Podemos realmente, irmão, daqui para frente, eu acredito, irmãos, que em 2024 o Senhor já terá feito a limpeza e nós vamos seguir crescendo. As uvas vão crescer muito, né? Irmãos, a luta é sempre contra a palavra de Deus. Em outras palavras, o que nós temos enfatizado, irmãos, é contra a palavra profética. Irmãos, eu preciso tornar isso mais claro para vocês mais uma vez. Me perdoem insistir nisso. Irmãos, a palavra profética não é uma palavra qualquer. Não é uma bela mensagem dada por um bom pregador. Não é palavra de eloquência de alguém que é um bom orador. Não. Sabe, a palavra profética, irmãos, ela é simplesmente aquela palavra que estava no princípio, estava com Deus e que era Deus. Não sei se vocês entenderam. Então, João está fazendo uma distinção entre as outras palavras com a palavra. Que é a palavra? No princípio, Evangelho de João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a palavra aqui, irmãos, não é uma bela redação redigida por um bom orador. É diferente de uma bela mensagem dada, ou de uma boa palestra, né, que alguém com muita habilidade dá. Não é isso. Essa palavra é uma pessoa. Essa palavra, irmãos, essa palavra é que faz a obra de Deus. Nós estamos, quando falamos da palavra profética, nós estamos falando dessa palavra de uma forma dinâmica. Hoje, Deus abre a boca e essa palavra sai da boca dele, e essa palavra não foi criada por ninguém, essa palavra existia desde o princípio, essa palavra sai e faz a obra de Deus. Essa é a palavra profética. Então, irmãos, é bobagem você falar, Deus só tem uma boca, só tem um falar na igreja. Irmãos, é essa palavra. Entendeu? Satanás quer oferecer um cardápio de muitas palavras. Irmão, a igreja só tem essa palavra. Essa é a palavra incriada. Você vai dizer, Pedro, está exagerando, né? Tá bom, vamos lá. Vamos ver como João fala na sua epístola também, né? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. O que João fala de novo na sua epístola? O que era desde o princípio. Ela não foi, essa palavra não foi criada em algum momento específico. Ela já estava desde o princípio, né? E o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Irmão, essa palavra pode ser apalpada. Essa palavra pode ser vista, essa palavra pode ser contemplada, né? Que é com respeito à palavra da vida. Essa é a palavra da vida. Não é uma redação de uma palestra, irmãos, é uma pessoa viva. E essa mesma palavra da vida, ela é o quê? Ela é a própria vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O que o apóstolo João anunciava era essa palavra, não é uma bela redação que ele fez em casa. Os irmãos estão me entendendo? Não confunda a palavra profética de uma outra palavra qualquer. Essa palavra, irmãos, é a palavra que apóstolos anunciam, né? Lá anunciamos que essa palavra é o quê? É a própria vida eterna. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
Eu espero que você tenha ganhado clareza nisso. Essa é a palavra, irmão, que nós anunciamos. Essa é a palavra, tá? Então, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Tá? Então, tudo que o apóstolo João anunciava, a palavra profética que ele falava, que ele anunciava, era o que ele viu e o que ele ouviu. Seus irmãos entenderam? A palavra profética não tem origem em João. João, ele ouviu, ele viu e ele anunciou. Os irmãos entenderam? Então a palavra não vem dele, não vem de João, mas vem daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu e ele anunciou. Entendeu? Então assim, a palavra profética não tem origem no profeta. A profeta é meramente um mensageiro. Ele precisa ser fiel, para transmitir fielmente a própria palavra da vida, tá? Então, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Quem? Com os apóstolos. Ele usa plural, na verdade, irmãos, é ele, o apóstolo João, tá? Então, eu tenho anunciado esta palavra que eu acabei de dizer, porque o que eu vi, eu estou anunciando. Eu não estou anunciando a redação que eu preparei em casa. Eu estou anunciando a palavra da vida. E quando eu anuncio a palavra da vida à igreja, o que acontece? A igreja então mantém comunhão com o apóstolo. Mantenhais comunhão conosco. Vocês estão me entendendo? E então o que quer dizer isso? Essa palavra traz comunhão. Essa palavra promove comunhão. Essa palavra, irmãos, promove a circulação da vida entre os membros do corpo de Cristo. Então, primeiramente, essa comunhão, irmãos, é com o apóstolo. Por quê? Apóstolo para os homens foi o canal que Deus usou para anunciar a palavra da vida, que não é uma redação dele, não sei se vocês entenderam, é a própria palavra da vida, que já estava no princípio com Deus. Essa palavra foi anunciada por meio desse canal, e quando essa palavra é anunciada, irmãos, a palavra circula entre os membros do corpo de Cristo e faz com que o quê? Mantenha comunhão com o apóstolo. Ora, o apóstolo não é a fonte. O apóstolo não é a origem. O apóstolo é um canal. Por isso ele fala assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu sou um ponto de conexão. Eu sou um canal, mas eu não sou a origem. Eu não sou a fonte é o Pai, a fonte é seu Filho Jesus Cristo. Eu sou apenas responsável para conectar o corpo com a fonte, que é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não coloque o apóstolo, o profeta, no nível de Deus. Não, nunca exalte, excessivamente o profeta, nem o canal usado por Deus, porque a fonte de tudo isso, irmãos, é Deus Pai. Ele, o apóstolo, é apenas um canal, é um ponto de conexão para com a igreja, para com Deus. Porque para Deus poder falar com a igreja, necessariamente usa esse canal. Os irmãos entenderam? Deus usa esse canal para a palavra da vida chegar até o corpo e circular entre os membros do corpo. Então, de um lado, irmãos, como fala em Hebreus 12, de um lado, irmão, nós temos que honrar nossos guias. Nós precisamos honrar quem fala. Nós precisamos honrar, irmãos, o profeta usado por Deus como canal para anunciar a palavra da vida para a igreja. Isso é normal, devemos honrar, mas não idolatrar. Não devemos exaltar acima do que realmente é. Ele é um homem, é um membro do corpo
de Cristo, tá bom? Então vamos colocar isso de uma forma bem equilibrada, tá? Bom, eu espero que com essa introdução você tenha, né, tido maior clareza sobre a palavra profética. A palavra profética, irmãos, não é uma redação preparada, embora, irmãos, eu faço esse esboço, mas, irmãos, esse esboço não é a fonte é Deus. A fonte é a revelação de Jesus Cristo, tá? Então, toda vez, irmãos, que eu preparo uma mensagem, eu dependo muito do Senhor. Que o Senhor, né, eu preciso estar muito sensível ao Senhor, porque eu sei da minha responsabilidade de não passar a minha palavra, e sim a palavra da vida. O que o Senhor quer nesse momento revelar à sua igreja para fazer a obra de Deus neste momento, tá? Então eu creio que deve ter ficado claro, certo? Então daqui para frente, irmãos, vamos ter, né, o amor reverente à palavra, mas nunca compare a palavra, né, profética ou a palavra da vida com outras, né, palavras. Nós temos essa palavra é que faz a obra de Deus, né? João capítulo, acho que 6, fala: e a obra de Deus é esta, que creiais, né? Isso, né? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Está em João 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê que Deus o enviou para ser o canal de levar a palavra até você, irmãos, a obra de Deus é feita por meio de você. Você crê em cima da palavra. Veja como é importante a palavra, tá?